Eu estou aqui com o jornalista Francisco Laureano. Ele veio aqui para contar para a gente a história da família dele, imigrante, o avô Napoleone, o bisavô Napoleone, que foi quem imigrou inicialmente, e ele vai nos contar essa história. Bom, a história da migração da minha família, ela começa muito antes da data de partida para o Brasil. Ela começa lá em 1848, numa data histórica que foi na Europa, chamada Primavera dos Povos, onde os vários estados que eram ocupados por nações estrangeiras se rebelaram contra o autoritarismo e reivindicaram a autonomia dos seus países. Como a Itália era dividida em vários reinos, por exemplo, tinha o reino da Sardenha, do Piemonte, o reino das duas Sicílias, a região do Vêneto, ela estava ocupada pelo exército húngaro, o exército austríaco. E meu tetravô, em 1848, já havia servido o exército na Áustria. E quando veio a Revolução, em 1848, ele aderiu à Revolução, pela unificação da Itália, porque daí começa as grandes lutas que vão surgir o movimento chamado Ressurgimento Italiano, que é onde os vários reinos vão se unir para formar o que é hoje a Itália. E como em 1848 a revolta na região do Vêneto ela foi derrotada, o meu tetravô ele se refugiou, porque ele estava sendo caçado, porque ele era um soldado do exército austríaco e não podia ter participado, do lado dos inimigos. Então ele acabou se escondendo no pântano, ali onde é o Delta do Pó, porque a minha família é originária da região do Delta do Pó, numa localidade chamada Porto Tolle. Ele se refugiou depois de 2 anos que ele se retornou, que ele foi anistiado. Eu estou aqui com o documento dele de anistia, de baixa, Ele foi anistiado e foi ele o grande mentor, da imigração, porque ele era um senhor que possuía uns certos recursos para poder financiar a vinda da minha família para o Brasil. Mas ele não veio. Veio junto. O sonho ele é o dele, seu bisavô, então? Meu tetravô. Tetravô? Tetravô. Então a imigração começou com o seu tetravô. Ele era um grande incentivador. Em 1896, está naquele documento que está ali, o meu bisavô fez o passaporte dele na cidade de Adria, e incluiu, era único, não era um para cada, é único. Então ali no passaporte estão todos os filhos, a esposa, a minha tetravó, Luídia Crepaldi, e o meu tetravô está incluído nesse passaporte. O seu tetravô é o Napoleão? Não, meu tetravô ele chamava Amadeu Crepaldi. Amadeu Crepaldi. E meu bisavô Napoleone Bellan. Como na Itália os filhos só herdam o sobrenome do pai. Por isso que a minha família toda ficou com Bellan. E acabou os Crepaldis ficaram assim, acabou se perdendo, Como a família da minha tetravó era Finotti, acabou se perdendo também. Ficou Crepaldi, de Crepaldi passou os filhos do meu bisavô, que são os meus tios e meus avós, ficaram com Bellan. Então, meus pais são primos primeiros, Então eu sou Bellan pelo lado do pai e sou Bellan pelo lado da mãe. E como foi a chegada deles? Para onde eles se estabeleceram? Como eles iniciaram a vida aqui no Brasil? Olha, segundo a minha nona, a viagem durou 30 dias.
Eles saíram do porto de Gênova, que eles moravam nas margens do Mar Adriático. Eles vieram do Mar Adriático, lá de Porto Tolo, eles vieram para Gênova. Em Gênova eles embarcaram para o Brasil, e chegaram na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, de 1º de janeiro de 1896. Eu trouxe aqui uma foto do navio. É o Bormida. Esse navio fez várias viagens trazendo imigrantes para Minas Gerais. Esse navio foi construído em 1828, 26, e ele foi desmontado em 1928, né? Esse navio fez várias viagens trazendo imigrantes para Minas Gerais. Eles desembarcaram no Rio e vieram para Minas direto? E vieram de trem para a região de Muriaé, e posteriormente eles mudaram para um distrito de Carangola na época que chamava Divino, que hoje é uma cidade vizinha de Carangola. Ali eles se estabeleceram. E eles passaram a desenvolver que tipo de atividade profissional? Lavoura de café. Meu bisavô era agricultor, e eles foram trabalhar em lavoura de café, até uma planta desconhecida, né? Eles foram aprender aprender a cultivar café que eles não sabiam, foi fazer um novo aprendizado da profissão dele, né? Meu bisavô, ele parece que tinha umas certas tendências anarquistas, que ele era contra a herança. Então, segundo o meu avô, que era avô filho dele, meu avô Antônio, meu bisavô nunca quis adquirir terra. Nunca quis adquirir. E quando as pessoas ofereciam fazendas para ele pagar, com a colheita, quando ele pudesse pagar, dividir, ele não quis. Ele falou que ele tinha um ditado que ele sempre dizia: onde tem herança, o diabo dança. Ele falou que ele não ia largar herança nenhuma para filho. Se filho quisesse fazenda, que trabalhasse e comprasse, que ele não ia deixar. Que filosofia interessante, né? E tem uma característica também do meu bisavô, que o meu avô e minha avó gostavam de frisar, que ele não tinha vontade de voltar. Retornar para a Itália? Não tinha nenhuma vontade de retornar. Mas talvez ele falava sobre a Itália? Ele falava que se pudesse ser um passarinho para ir na Itália, dar uma volta e retornar ao Brasil. Não tinha vontade mais de ficar, não. Ele adaptou muito bem aqui, parece que ele gostou muito do clima, né, e da fartura. Parece que eles, ali no final do século XIX, havia muita fome, muito frio, né? E ele acabou se adaptando muito bem aqui. Não tinha nenhum interesse em retornar. Mas ainda tinha família lá na Itália? As irmãs e o terreno que era dele, né? Ficou com as irmãs. E ele mantinha o contato, então, com essas irmãs? Sim, mantivemos. A última carta que recebemos foi de 1967. Depois dessa carta, uma das minhas tias-avós perguntou o que foi feito das terras do pai dela. Nunca mais recebeu mais nenhuma outra carta. E como que era essa cultura italiana? Ela era repassada aqui no Brasil para a família, para os filhos, para os netos? Olha, eu vou falar, os italianos pobres, eles não tinham muito essa preocupação de formar colônia, de estabelecer uma relação próxima ainda
ao país de onde vieram, eles, dos estados italianos que eles vieram. Eles não tinham muito essa preocupação, não. Eu vejo isso na minha família. Eles não tiveram preocupação de fazer de naturalização, porque, por exemplo, esse meu bisavô, Napoleone Belin, ele nunca se naturalizou. Os filhos nunca e os netos nunca se reivindicaram cidadania italiana. Eu tenho uma suspeita que depois que o meu bisavô, ele teve um neto que na Segunda Guerra Mundial foi convocado para a Segunda Guerra e lutou em Monte Castelo. E eu acho que é o seguinte, eles parecem que falavam assim, se começar a reivindicar a cidadania, acaba a ser convocada pelo exército, né, em qualquer conflito. Então eles não houve nenhum estímulo na família de reivindicar a cidadania italiana para os seus descendentes, né? Nunca houve. Isso é uma preocupação, acho que mais moderna, né? Mas na época não existia tanto. A minha cidade lá, Carangola, recebeu uma onda imigratória muito grande, não só da Itália. Carangola recebeu, na época, muito sírios, libaneses e portugueses. Pra você ter uma ideia, Carangola, no início do século passado, tinha 3 consulados. Tinha consulado português, consulado italiano e o consulado do Império Otomano. Uma cidade do interior de Minas Gerais, com 3 consulados. Você vê como que era grande o fluxo migratório, né? E Carangola era uma cidade servida pela Estrada de Ferro Leopoldina. Ela era o ponto final da ferrovia, que saía lá da estação Rio Branco, no Rio, e terminava em Carangola. Então tudo que de produção na região tinha que ir para Carangola para ser embarcado via Estrada de Ferro. Como também tudo que vinham do litoral vinha através da Estrada de Ferro. Então Carangola acabou assumindo uma posição de destaque na zona da mata. Ela se industrializou muito rápido e muito cedo, né? Beneficiada pelo fluxo migratório e pela Estrada de Ferro. Mas havia uma presença da Itália na sua na casa da família? Sim, vocês falavam da Itália, contavam casos, histórias, como que era? Sim, a minha avó, para você ter uma ideia, a minha avó era a caçula. Ela era irmã gêmea. Minha avó chamava Fortunata Belin, e ela era gêmea de Felicità Belin, que aqui no Brasil ficou Felícia. E minha bisavó, quando elas vieram, ela estava grávida do meu avô. Então meu avô já nasceu no Brasil, né? Ele era o caçula. Segundo a minha avó, que casou com meu avô, o Antônio, na casa do meu bisavô só se falava italiano. E ela ficava muito receosa, porque ela achava que eles podiam estar xingando e ela não compreendia, né, o que estava sendo dito, né? Mas quando os meus tios avós vão falecendo, os requisitos da língua ficou mais no sotaque. Não tanto nas palavras, né? Mas mais no sotaque. Nunca houve essa preocupação de passar a língua para os netos, né? Nunca houve isso. Eles se adaptaram muito rápido e acabaram ficando mais assim, alguma coisa da culinária, né? Minha tia-avó fazia muito macarrão em casa, fazia massas. Mas não existia muito essa preocupação de deixar escrito. Por exemplo, a minha avó, minha nona era analfabeta, assim como a irmã gêmea dela. Ela era analfabeta. Meu bisavô achava que mulher não tinha que as filhas não tinham que preocupar em aprender a ler, só os homens, né? Não era, achava tanto uma necessidade das mulheres aprenderem a ler, né?
o meu tio-avô mais velho que veio, chamava Dilbelan, ele já estava com 17 anos quando chegou no Brasil. Era o único que sabia ler e escrever. Em italiano, né? Mas você trouxe documentos para mostrar, trouxe fotos e tudo. Sim, é uma história que te interessa, que te... Sim, eu sempre pesquisei, né? Sempre procurei entender que a minha avó, que a gente chamava de nona, e ela não gostava que chamasse de avó, mas sempre de nona. A minha avó sempre falava: meu avô serviu na Saxônia. Eu falava: gente, por que isso? Mas eu fui pesquisar por que ela... Aí quando eu vi o certificado de baixa dele, do exército húngaro, austríaco, aí que eu fui entender. Ele serviu na Saxônia, né? Ele serviu lá. E aí eu fui puxando para entender, né? Para entender as razões que levaram à imigração da família. E você tem a cidadania italiana? Não. Já tenho primos que têm, mas eu não. Nunca tive. E você já esteve na Itália? Já Não, conheceu a região da família? Já tive os primos que tiveram, inclusive, em Porto Tolle. Já tiveram em Porto Tolle. Tinha uma prima que foi, conheceu a família, as filhas os filhos das primas da minha avó, das minhas tias, né? E o pessoal que mora na Itália já veio ao Brasil? Tem curiosidade? Não, nunca recebemos ninguém de lá. Nunca recebemos. Ô Francisco, é uma história bonita, né? É uma história bonita, é uma história de luta, né? Muita gente tem essa ilusão que todos os italianos que vieram ficaram ricos, né? Nem todos, né? A maioria não ficou rico, né? O outro porque não conseguiram mesmo com o seu trabalho, outros também não tiveram grande interesse, como é o caso do meu bisavô, que não tinha interesse de possuir posse, né? Mas a maioria que a gente conhece, a vida do imigrante não foi fácil. E a gente tem histórias, hoje tem filmes, tem documentários que mostram que a vida não foi fácil desde a saída do lar lá na Itália à chegada no Brasil. Não sei se você sabe, muitas famílias que iam emigrar para o Brasil tinham que ir para o porto de Gênova e elas levavam muito pertences. E as viagens eram atrasadas de propósito para que elas passassem dificuldade e vendessem a qualquer preço os seus pertences. O governo italiano não queria que eles saíssem com os pertences. Então forçava, deixava eles no porto dias e dias, até meses, e eles, para sobreviver, aí começavam a vender os seus pertences, entendeu? Para que com isso não trouxesse para o Brasil. Muitas vezes até as ferramentas que eles precisavam, muitas vezes elas tinham que ser vendidas para manter a família até o embarque. E o embarque não era os navios, as acomodações, elas eram precárias, havia muita doença. Segundo a minha nona, ela, apesar da pequena idade, ela viu uma criança sendo morta e jogada ao mar. Eram momentos muito tristes, né? Muito difíceis. A pessoa que estava vindo para o Brasil, a família que estava vindo para o Brasil, estava deixando para trás, né? Muita coisa. Muita coisa. Não só material, mas coisas emocionais também, sentimentos, né? No Rio Grande do Sul tem muito caso de famílias que eram deslocadas porque eles prometiam, davam a passagem e uma gleba de terra. As glebas geralmente eram em lugar em mata virgem. E eles contavam o seguinte, que eles não conseguiriam sobreviver aos desmatamentos, né?
o trabalho de desmatamento, eles acabariam morrendo. E aí é o seguinte, os brasileiros natos acabariam sumindo as terras já desmatadas para plantar, né? E foi uma luta muito grande para... Eles não tinham como tirar a produção, né? Não existiam as estradas, a dificuldade para plantar era muito grande, tinha que fazer o desmate, né? E acabavam que muitos faleciam mesmo antes de começar a plantar. Mas no Rio Grande do Sul eles formaram grandes cooperativas, né? E conseguiram sobreviver. Que foi uma luta de resistência muito grande, né? Da imigração, né? Para poder sobreviver no país. A sua família, né? A família do seu bisavô, tataravô, quando chegou no Brasil, já tinha outros conhecidos aqui, outros imigrantes, ou eles chegaram para realmente começar do zero? Existia uma colônia muito grande, né? Não fala de uma colônia organizada, mas existiam muitos patrícios. Eles tinham facilidade, por exemplo, tinha lá no Divino, que era um distrito de Carangola, eu tive uma tia-avó, que era uma das mais velhas, que já veio praticamente casada da Itália, a tia Maria, né? E ela era casado com o tio Ângelo Calegari, né? Que é o tio Ângelo, ele era um fascista. Tinha um retrato imenso do Mussolini na sala. E ele assinava jornais italianos, ele acompanhava a evolução do fascismo na Itália. Ele organizou camisas negras lá no Divino, né? Inclusive meu pai saiu, disse que meu pai saía, né, de criança, vestido de camisa negra, correndo para baixo, para cima, né? Eles acabaram integrando ao movimento integralista brasileiro. E quando deu tudo errado, que o Mussolini foi assassinado, disse que o tio Ângelo não tirou o quadro da parede não, mas toda vez que os sobrinhos chegavam, ele falava assim: tá vendo aquele sujeito lá? Eu assim, sim, tio, aquele é um cara de cu. Mas tinha uma estrutura assim, de apoio muito grande dos imigrantes, né, italianos, das diversas regiões. Eles se apoiavam muito, né? Se apoiavam, tinha muitos que mandava dinheiro para a Itália, para as famílias, para ajudar, né? Eles tinham uma rede de sustentação muito grande, de informação, de jornais, né? E o seu antepassado, ele tinha orgulho de ser italiano? Olha, existe um certo orgulho, mas eu acho que é o seguinte, eu vejo assim, tem umas pessoas que se sentem diferentes por ser italiano, acho que se sentem superiores. Eu acho que isso nunca existiu na minha família. Nunca achar que é diferente, achar que é superior, porque a minha família era uma família pobre de analfabetos italianos, né? Só tinha, na comitiva que o meu bisavô trouxe, somente o meu tio, que tinha 17 anos, só ele sabia ler e escrever, né? Então, não sei porque agora tem famílias que vieram com mais recursos, talvez essas aí tivessem um certo orgulho, e esse orgulho foi muito exacerbado com o fascismo italiano, né? E eles achavam que a cultura deles ia mudar o mundo, né? Ia tornar um mundo melhor, né? E a gente sabe a merda que deu, né? Gente, a gente ouviu aqui a história do Francisco Laureano, que o bisavô imigrou para o Brasil, e é uma história muito interessante, cheia de curiosidades essa história. Então a gente agradece aqui a presença do Francisco e... Se quisesse, você já fez a imagem, né, aqui? Eu queria só mostrar uma coisinha ali, pode ser no... Oi, Will. Deixa eu pegar aqui.
Quem assistiu Terra Nostra, certamente já viu esse documento na abertura da novela. Ah, vocês cederam para a Esse era o abertura? passaporte oficial do Reino da Itália para os imigrantes. Né, que o Dom Humberto I, que foi assassinado, né, já no início do século XX, né, que era o rei da Itália. Aqui tem os nomes de todos e a idade de todos os filhos do meu bisavô, o genro, a esposa e uma sobrinha. Né. Aqui os dados característicos físico dele, né, altura, cor, olhos, cabelo. Né. E o documento tem aqui um carimbo do Davi Campista, que era o secretário da imigração do governo Bias Fortes, quando deu entrada em Minas Gerais. Está aqui o carimbo do Davi Campista, que foi diplomata, depois morreu na Dinamarca, morreu na Dinamarca com 48 anos, com 42 anos. E aqui também tem um fato interessante, é esse aqui. Isso aqui, ó, 25/7/42. Todos os italianos que vieram da imigração, que vieram como imigrantes no Brasil, e durante a Segunda Guerra Mundial foram obrigados a comparecer na delegacia de polícia, né, para serem identificados, né, e contados, né? Quando o Brasil entrou em guerra contra o Eixo, né, e o meu bisavô foi obrigado a dirigir a delegacia, né, para que fosse confirmada a naturalidade dele, né, a nacionalidade, né, dele, tanto dele como dos filhos. É muita história, né? Muita história para contar. É isso. Muito obrigada, Francisco. Obrigado a vocês todos, né?